Professora, eu tava falando com ela agora e, pelo que eu entendi, ela tá mal ainda pela avó dela, eu acho. E aí eu até convidei ela pra entrar na aula agora e ela disse que não, que tava mal. Que tadinha. Pois é, eu vi também, ela botou no Face que a vozinha dela tinha falecido. A vozinha dela trabalhava lá no colégio, né? A dona Edna. Coitada. Vou mandar uma mensagem depois pra Manu. Bom, gente, vamos esperar um pouquinho, porque o programa ele demora um pouquinho. Oi? Fala, querida. Eu vou em casa. Oi? Vou pegar alguma coisa pra me comer. Claro, Duda, pode ir, não tem problema nenhum. Eu vou ali na cozinha pegar alguma coisa pra me comer. Tá, Duda, pode ir, vocês podem pegar coisas pra vocês comerem, gente. A gente sabe que às vezes não dá tempo, né? Eu, por exemplo, eu custei para iniciar a aula aqui porque eu fiquei com o pessoal do primeiro ano até um pouquinho mais tarde. E aí teve 2 alunos que queriam conversar comigo sobre os contos que eles leram e eu tive que ficar com eles, né? Não posso estar dispensando os meus alunos. Aí eu fiquei com eles, conversei um pouquinho e aí não deu tempo de nada. É normal, gente, não tem problema nenhum. Só vou esperar a Duda voltar pra gente começar, tá? Pra ela não perder nada da aula. Estão enxergando bem o slide? Sim? Sim. Tá. Espera mais um pouquinho. Peguem caderno, livro, o que vocês queiram pra gente fazer os resumos. Lucas, qual é o motivo da graça? Conta aí pra gente rir também. Gente, eu vejo cada um de vocês. Eu percebo quem é que tá na aula, quem é que tá conversando com outras pessoas. Eu sei o que vocês estão fazendo. Bom, gente, vamos começar, né? Chegou para todos vocês o PPT? Todos estão enxergando o PPT? Sim, senhora. Tá. É que às vezes demora um pouquinho. Bom, o que vocês lembram desse conteúdo? Correlação dos tempos verbais. O que vocês lembram disso?
O que é a correlação dos tempos verbais? Doutora, tu falando assim, por nome eu não me lembro. Vai ser assim a aula inteira? Sim, vai ser assim a aula inteira. Eu perguntando e vocês respondendo e me dando exemplos. É aquele negócio de pretérito, alguma coisa? Aquele negócio de pretérito alguma coisa. Que lindo. Ô Anderson, tem a ver com os pretéritos, tem a ver com os tempos verbais. Mas o que é correlação dos tempos verbais? O que é isso? Hein, gente? Não lembram? Lembram ou não lembram? Eu não lembro, senhor. Tá. Numa frase, eu posso colocar qualquer tempo verbal? Doutora, será aquela coisa de subjuntivo, de cativo? Isso não é correlação dos tempos verbais. Isso é modo verbal. Modo verbal. Isso. Não lembra o que é a correlação dos tempos verbais? Não lembram? É que assim, olha, é que tempo verbal e modo verbal, eles têm a ver com a correlação dos tempos verbais. E tudo tem uma relação, mas não é necessariamente uma coisa ou outra, tá? Então, vou escrever aqui. Aí vocês vão pensando já num exemplo para me dar. Correlação dos tempos verbais é a relação que os tempos e modos verbais precisam ter com os outros verbos e modos em uma ou em uma não. Nas orações. Nas orações. Então, aí no livro de vocês tem se eu tivesse dinheiro, comprei o sapato. Eu posso dizer isso, gente? Se eu tivesse dinheiro, comprei o sapato? Não, eu compraria. Compraria. Por que seria compraria? Por que Anderson seria compraria? Porque não faz sentido tu colocar uma palavra incompleta. Não é que a palavra esteja incompleta. Não cai dentro do tempo verbal. Olha só, o que acontece? Se eu tivesse dinheiro, tá? Eu tenho o se, que ele é causador de dúvida. E eu tenho o tivesse. E esse verbo, ele também acompanha a dúvida. O Anderson me falou, ou foi o Luigi, eu não me lembro, sobre os modos verbais.
Dos modos verbais que nós já vimos, qual deles causa dúvida? Nós temos 3 modos: o imperativo, o subjuntivo e o indicativo. Qual desses que eu acabei de falar para vocês, eles sugerem dúvida, incerteza? Subjuntivo. Modo subjuntivo. Muito bem, Luiz. Então, modo subjuntivo indica dúvida. Só que na minha segunda oração, eu coloquei o verbo comprei. O verbo comprei, ele indica certeza. E quem é que indica certeza? Que modo é esse? Que modo é esse que indica certeza? Indicativo. Muito bem. Então, gente, a correlação dos tempos verbais é isso, tá? Se eu tivesse dinheiro, comprei o sapato. Primeiro que ele está no modo subjuntivo e o segundo ele está no modo indicativo. E em que tempo eles estão? O tivesse, ele está presente, passado ou futuro? Futuro? Todos concordam? Tivesse. Senhor, acho que está no passado, senhor. Passado? O que vocês acham, Passado. Gente? Acho que sim. Acho que sim. Se fosse futuro, teria, né? Mas ele está no modo subjuntivo. A gente sabe que quando os tempos verbais eles estão nos modos, eles mudam a sua grafia, a sua escrita. O que vocês Eu acho dizem? que tivesse estaria no passado, porque seria uma coisa que tu já teve vontade de comprar. Eu acho. Tá. Passado. Todos concordam com a Duda? Hein, gente? Foi a Duda que acabou de falar, não foi? Gente, me respondam, por favor. Vocês estão me escutando? Sim, então, assim, ó. Por exemplo, se eu tivesse certeza da pandemia, eu faria tal coisa. Então, se eu tivesse, ele está no pretérito. Muito bem, Duda. Está no passado. Então, foi alguma coisa que aconteceu que não propiciou que outra coisa acontecesse, tá? Então, esse tempo verbal aqui, comprei, é o presente. Se eu quisesse ordenar esse tempo com o tempo anterior, como é que ficaria essa frase? Se eu tivesse dinheiro, como é que ficaria? Eu compraria. Compraria o sapato. Então, a gente tem que usar aqui futuro do pretérito. Por que o futuro do pretérito, gente? Porque
O tivesse, ele me causa dúvida. Eu tenho ser que me causa dúvida. Esses modos estão no subjuntivo. Eu não posso colocar o meu segundo verbo no presente do indicativo porque está me dando uma certeza. Eu não posso dar certeza de uma coisa e incerteza na outra ou vice-versa. Então, colocando no futuro do pretérito, eu dou uma incerteza de que a ação ela vai acontecer, certo? Se fosse no futuro do presente, ficaria: comprarei o sapato. Se eu tivesse dinheiro, comprarei o sapato. Também não posso dizer isso, porque o futuro do presente, ele indica que a ação vai acontecer, que ela vai ser concluída. Então, eu tenho que colocar um futuro ali que não vai me gerar esta certeza. E o que não me gera essa certeza? Compraria o sapato, que fica no modo subjuntivo também. Tá bem? Entenderam, gente? Vocês entenderam? Sim, senhora. Vai cair na prova, hein? Se vocês tiverem dúvida, vocês perguntem. Porque vai cair na prova. Tá? Tá bom? Vamos voltar. Vozes verbais. Quantas vozes verbais nós temos? Professora. Oi. Depois você vai deixar isso no drive? O que eu vou deixar no drive? Esse PowerPoint que tá fazendo. Não, o PowerPoint ele tá no vídeo. Então, tu copia depois do vídeo. Tá bom. Tá? Gente, vozes verbais. Quantas vozes verbais eu tenho? Hein? 3. 3. Opa. 3 vozes verbais. Quais são, Anderson? Se não me engano, ativa, passiva, reflexiva. Ativa, passiva e reflexiva. Tá bom? Não é reflexiva, é reflexiva. Agora, um exemplo de voz ativa. Sara, um exemplo de voz ativa. Uma frase É. Voz ativa. Isso. Deixa eu pensar. Tá bom. Não, deixa eu pensar. Eu andei naquele brinquedo. Eu andei naquele brinquedo. Muito bem. Certinho. Agora eu vou analisar para vocês. O meu verbo é andei, né? Deixa eu dar uma grifada nele. Ai, meu Deus. Que trava isso. Aqui, slide. Volta, por favor. Aí. Eu andei naquele brinquedo. Pronto. Grifei. Aí, a gente se pergunta. Quem
andou no brinquedo? Gente, eu tô sem ponto de interrogação, não esqueça, vou colocar um sinal de igual. Quem andou no brinquedo? Eu. Se eu consigo ver que o eu é o sujeito da oração e é ele que está executando a ação, quem é que está andando? O eu. O eu, ele é o sujeito, porque é quem está se referindo ao verbo. Eu andei naquele brinquedo. Então, o eu é o sujeito da oração, pois ele ocupa esse lugar e está como é que eu posso colocar aqui? E está efetuando o ato de andar, tá? Eu andei naquele brinquedo. Quem andou no brinquedo? Eu. É o sujeito da oração, pois ele ocupa este lugar e está efetuando o ato de andar. Tá bom? Entenderam até aqui? Tá bom. O próximo é a voz passiva. Luísa, um exemplo de voz passiva. Calma aí, senhora, calma aí. Tô calma. Os filhotes foram descobertos pelo vizinho. Uhum. Tá bom. Queria muito que funcionasse aqui o negócio. Deu. Os filhotes foram descobertos pelo vizinho. Eu tenho o verbo foram e o descobertos, ele está aqui como um verbo adjetivado. Faltou o D, que bom. Ih, meu Deus. Horrível, peraí. Foram descobertos, tá? Tenho aqui dois verbos. O foram, né? E o descobertos, que está como função adjetiva aqui, porque ele está no particípio. Aí a gente se pergunta: quem descobriu? Quem descobriu? Os vizinhos. Vizinho. Isso. Mas o sujeito da oração é filhotes. Tá? Bom, se quem descobriu foram os vizinhos, quem está executando a ação não é o sujeito, e sim os vizinhos. Então, o sujeito é passivo. Certo, gente?
Entenderam? Sim ou não? Vocês estão, olha, com um ânimo que eu vou te dizer. Então, os filhotes foram descobertos pelos vizinhos. Ou pelo vizinho. Se os filhotes eles fossem ativos, seria como? Se os filhotes... Se os filhotes fossem ativos, o sujeito ativo, o sujeito ativo. Claro, o Diogo mandou dizer que o internet dele caiu. Tá. Mas ele vai tentar pelo 3G. Se os filhotes fossem o sujeito ativo, como é que ficaria essa frase? Os filhotes descobriram os vizinhos. Só que os filhotes, eles não descobriram nada. Na verdade, alguém descobriu os filhotes, então eles são passivos, tá? Tem alguém exercendo uma ação em cima dos filhotes. Tá certo? Rafael, entendeu? Gabi, Sarinha, Nathalie. Sim, senhora, sim. Estão entendendo? Lucas, Gabriel, Enveninato. Tranquilo, senhora. Tá. Duda. Eu tô, senhora. Tá entendendo, Dudinha? Eu entendi mais ou menos essa parte, senhora. Tá, o que tu não entendeu? Por que ele é passivo? Tá. Duda, olha só. Vamos supor que tu descobriu, né? Que tu descobriu a fórmula de fazer um lanche perfeito. Tu descobriu como fazer um bauru de filé perfeito. Tá? Como que eu vou te dizer isso de forma que tu sejas a sujeito ativo? Vou dizer, a Eduarda descobriu um lanche perfeito. Tá bom? Tu descobriu. Tu é o sujeito que está praticando a ação de descobrir. Agora, se eu quero transformar a Eduarda num sujeito passivo, eu vou dizer que a Eduarda foi descoberta. Entendesse? A Eduarda foi descoberta pela NASA. A Eduarda ela é um grande acontecimento histórico. Então, a Eduarda ela foi descoberta pela NASA. Então, alguém te descobriu. Não foi tu quem descobriu alguma coisa. Entendesse? Tá. Eu vou escrever aqui no slide para deixar mais claro para ti, tá bom, Duda? Tá. Vamos escrever aqui, vamos esperar só funcionar o negócio. Pronto. Vou escrever aqui, ó. Passivo. A Eduarda descobriu a fórmula do bauru de filé perfeito. A Duda? Aí, quem está descobrindo a fórmula?
está descobrindo a fórmula? A Eduarda. A Eduarda? Isso. A Eduarda. Meu Deus, eu tô cismada em escrever quão. Em vez de quem. Duda, só para lembrar que eu tô sem ponto de interrogação, tá? Meu teclado não tá funcionando ponto de interrogação nem barra. Então, agora, se... Ah, não, escrevi passivo, aqui é ativo. Ai, vocês nem me corrigem. Ativo. A Eduarda, quem descobriu? Ela é ativa. Ela descobriu. Aí, no passivo, como é que fica? No primeiro caso, a Eduarda descobriu. Quem está descobrindo a fórmula? A Eduarda. Agora, a Eduarda, ela vai ser descoberta. Então, a Eduarda... Oh, meu Deus do céu. A Eduarda foi descoberta pela NASA. Tá? Aí, acho que não vai dar espaço para escrever aqui do lado. Quem descobriu? Quem que descobriu nesse caso, Eduarda? A NASA? A NASA. Só que a NASA, ela não é o sujeito. Ela está aqui no final da oração. O sujeito é Eduarda. Então, esse sujeito ele é passivo, porque ele não descobre, ele é descoberto. Entendeu? Uhum. Entendeu mesmo, Duda? Senão eu posso explicar de um outro jeito. Tá, então tá bom. Tá bom. Então, eu vou criar aqui agora um outro slide para a forma, para voz reflexiva. Então, reflexiva. Senhora, para avisar que o computador dela ficou batendo para você. Quem? A Stefan. Tá. Então, a reflexiva. Vamos pegar a Eduarda. A Eduarda descobriu-se como chefe de cozinha. O que acontece aqui? A gente se pergunta: quem descobriu? Quem descobriu? Hein, gente? Quem que descobriu? A Eduarda. A Eduarda. Ao mesmo tempo que a Eduarda, ela descobre alguma coisa, ela descobre a si mesma. Então, ela é um sujeito ativo, porque ela faz a descoberta, e ela é passiva, porque ela descobre que ela é chefe de cozinha. Tá? Então, aqui ela exerce as duas funções, de ativa e de passiva. O que é interessante, assim como macete, para vocês verem? Vamos voltar lá para o outro slide.
que na voz ativa eu vou ter um único verbo. Se as minhas professoras da FURG veem eu falando isso para vocês, elas vão ficar decepcionadas. Mas eu falo porque é verdade, não tem por que estar escondendo coisas de vocês. Então, o ativo... Vamos lá, setinha. Eu tenho um verbo. Ai, meu Deus, tem que ter paciência nessa internet. Um verbo. Na voz passiva, eu vou ter 2 verbos. E na voz reflexiva, eu vou ter a partícula C. Ó, eu tenho o verbo mais a partícula C. Ô, Sônia. Oi. Fala, querida. A mãe mandou avisar que ela recebeu o e-mail. Tá. Só que ela não tá conseguindo te mandar o ok. Tá. Pelo e-mail. Tá bom, meu amor. Já tá perfeito. Já sei que vocês receberam pra mim, já tá bom. Tá. Muito obrigada. Então, aqui eu vou ter partícula C. Então, gente, se vocês ficarem na dúvida, não sei se o sujeito da oração é realmente esse, não sei se ele está executando a ação ou não, tem esses macetes, tá? Entenderam? Entenderam? Sim? Bruna? Sim, senhora. Lohana? Sim, senhora, tô entendendo. Tá bom. Gabriel não, Rafael Ramires. Sim. Jonathan? Tranquilo, senhor. Eu saí um pouquinho, a internet caiu, eu tô com 4G, então tá travando muito, mas até onde eu fiquei eu entendi. Tá. Ainda mais com esses 2 programas rodando, deve ficar pior ainda, né? Gabriel Nunes, tu entendeu, querido? Sim, senhor, eu tive que desligar meu celular aqui sozinho, mas antes disso eu tava entendendo completamente. Tá. Bom, eu acho que então... A Manu, não perguntei pra Manu. Manu Santos. Entendeu, Manu? Sim, senhora. Tá. Então tá bom. Que bom, fico feliz que vocês entenderam. Já posso botar um monte de coisa na prova para vocês identificarem. Vou botar um exercício de 20 questões, de 20 coisas para vocês resolverem. O que vocês acham? De boa. Dá? Pode cair minha internet já pra prova. Ah, imagina. Concordância verbal. O que vocês entendem por concordância verbal? O senhor Ramires pediu pra avisar que ele vai sair por causa que ele vai ter uma reunião de ontem. Quem? O Ramires. Ah, tá bom.
Gente, o que é concordância verbal? Professor, Oi? é aquilo quando o sujeito tá no. É aquilo quando o sujeito tá no singular, o verbo também tem que estar. Isso, é isso. Então, concordância verbal. O verbo precisa estar de acordo com o sujeito da oração. Tá? Por exemplo, os alunos da 2EM são os melhores de Rio Grande. Então, o meu sujeito é os alunos da 2EM. O meu verbo são. Então, se os alunos é no plural, o verbo tem que necessariamente estar no plural. Mas o que acontece? Às vezes, pode ser que nós tenhamos o verbo no início. E aí a gente se confunde e a gente passa esse verbo para o singular quando ele está iniciando a oração. Como, por exemplo, é 2 horas da tarde. Bom, se são 2 horas, eu não posso dizer que é 2 horas. Eu tenho que dizer são 2 horas da tarde. Tá? Eu vi uma matéria esses dias no jornal que tinha um problema de concordância. Eu anotei aqui. Após confronto foi para a delegacia manifestantes do partido. Onde que está o erro de concordância? Está no foi. Por quê? Quem que foi para a delegacia após confronto? Os manifestantes. Então, o correto seria foram para a delegacia os manifestantes. E por que acontece isso? Isso é muito normal de acontecer, da gente trocar a concordância do verbo. Porque neste caso, o meu sujeito, ele não está na frente do verbo. O meu sujeito, ele está após o verbo. Porque optamos em colocar um advérbio de tempo, que é o após, e dizer o que teve nesse após. Que foi após o quê? O confronto. E o que aconteceu depois do confronto? Os manifestantes foram para a delegacia. Então, o meu sujeito são manifestantes. Como eu botei aqui um advérbio de tempo na frente da minha oração, eu joguei o meu sujeito lá para trás. Então, eu vou querer concordar o meu verbo com quem está na frente, que no caso é confronto, tá? Mas não é o confronto foi rápido, não. Após confronto, foi para a delegacia manifestantes do partido, entendeu? Quem que foi para a delegacia? Manifestantes do partido. Então é isso, concordância verbal, o verbo precisa estar de acordo com o sujeito da oração. Entenderam? Entenderam, meus queridos?
e queridas? Que soninho, Ana, que tu tá? Tiveram aula de matemática antes? Sora, hoje a gente não teve nenhuma aula antes. Não? Eu tô morrendo de sono. E teriam aula de quê se tivessem aula? Artes e redação. Pois então. Achei que vocês estavam desde cedo já nas aulas. Bom, vamos lá. Concordância verbal. A próxima chama-se colocação pronominal. Nós temos 3 tipos de colocação pronominal. Quais são? Quais são, gente, as colocações pronominais? Essa eu já não lembro. Esse é do livro antigo, do livro 6. Não lembram? Ninguém lembra? Não, gente. Cristiano. Não lembram, gente? Ninguém lembra? Sarinha. Ninguém lembra? Então, Senhora, não é os pronomes pessoais e oblíquos? Uma coisa assim. sim, uma coisa assim. Mas como é que é o nome da colocação desses pronomes nominais e oblíquos? Não lembra? Não sei. Eu tô, nossa. Hã? A Nath botou ali no chat. Lê aí pra mim, porque eu tô aqui na tela do slide. Mesóclise e próclise. Isso! Então, nós temos próclise, faltou uma. Mesóclise. Tudo sem acento, que bom. Tem inclise? Isso. Próclise. Mesóclise. E ênclise. O que isso quer dizer, gente? Primeiro, a gente precisa ver o verbo. E ver onde que está o nosso pronome oblíquo. Então, primeiramente, precisamos ver em que lugar está o pronome oblíquo. Isto é, na frente do verbo. Eu escrevi errado o verbo, acho que eu escrevi outra coisa. Na frente do verbo. Como é que é o nome desse que fica na frente do verbo? Próclise. No meio do verbo, mesóclise.
E depois do verbo, ênclise. Exemplo, então, de próclise. Alguém me dá um exemplo de próclise? Que o pronome oblíquo fique na frente do verbo? Eu vou. Eu vou? Tá, mas isso é um pronome reto. Eu quero um pronome oblíquo. O meu, o seu, o teu, o lê, o me. Me vou. Não quero estudar. Hã? Me vou não, Anderson. Não pode ser me vou. Depois eu te explico por quê. Não quero estudar. Não quero estudar? Mas cadê o pronome oblíquo? O pronome oblíquo pode ser o me, Sora, eu o não te, sei se tá certo. o se e o lhe. Pode dizer quem tá falando, eu não sei quem é. Não consigo identificar a voz. Pode dizer. Se mexa. Se mexa. Tá. Não pode ser esse também. Vou botar um exemplo aqui. Não se deixe levar. Bom, eu tenho aqui o pronome oblíquo se. Deixa eu botar de outra cor. E eu tenho na frente dele o verbo. Neste caso, gente, tudo isso que eu estou dizendo para vocês, que estou explicando, depois vocês vão copiando, né? Quando vocês forem ver o vídeo, vão copiando agora, vocês que saibam, mas não deixem de escrever as explicações. Bom, não se deixe levar. Eu tenho o pronome oblíquo na frente, que é o se, e eu tenho o deixe, que é o verbo. Então, se o pronome está na frente do verbo, ele é próclise. E por que ele vai para frente do verbo? Porque eu tenho aqui um advérbio de negação. Então, quando nós temos na frase um advérbio de negação, o pronome ele é puxado para frente do verbo, tá? Aí, vamos para ênclise. Teve alguém que falou alguma coisa agora que eu disse que também esse não poderia. Como é que vocês me disseram? Teve uma do Anderson e uma agora há pouco. Eu quero saber as duas frases que vocês disseram agora. O Anderson tinha falado me vou. Me vou. E a outra pessoa disse o quê? Eu não sei quem foi. Aí eu não lembro. Se mexa, criança. Se mexa. O que acontece, gente? Eu tenho o pronome oblíquo me na frente do verbo nesses casos aqui. Só que, segundo a regra gramatical, a oração ela não pode começar com pronome. Vamos ver agora se vai escrever tudo que eu escrevi. Então, eu não posso, de forma alguma, começar a minha frase, a minha oração com pronome. Então, nestes casos aqui, que vocês me deram esses exemplos,
O correto, segundo a regra gramatical, seria vou-me ou mexa-se. Tá bom? Então, esse é um caso de ênclise. Por quê? Porque o meu pronome oblíquo, ele está depois do meu verbo. Entenderam? Entenderam, gente? Pelo amor do amor, me respondam. Gente? Eu entendi, professora. Tá. Anderson, tu entendeu? Tá. Eu entendi. Tá bom, querida. Muito obrigada. Próximo conteúdo, romance versus conto. Esse é um pouco mais fácil, já é do livro 3 de vocês, tá? Então, qual é as principais, na verdade, diferença entre um conto e um romance? Hein? Um conto tem uma história mais curta. O conto, a história é mais curta, muito bem. Vamos botar aqui. O conto tem uma história mais. Não escutei nada que tu falou, tá tão baixinho. Fala, gente. Quem foi que acabou de falar que eu não escutei? O conto tem menos personagens do que o romance. Isso, menos personagens. O que mais? Como é que é o espaço? Hein? O enredo se pode em um lugar só. O enredo pode se desenvolver em um único espaço. E o volume de páginas é curto, né? E qual é, geralmente, o objetivo do escritor? Qual é, geralmente... Mostrar uma moral para essa história. Moral? Moral é uma fábula. A gente está falando de conto. Qual é, gente, geralmente o objetivo do escritor? Hein? Ai, vocês hoje estão muito apáticos, pelo amor de Deus. Sora, eu não sei se é isso, mas em um dos vídeos lá que tinha no Drive, a professora colocou uma trama, estrutura fechada, um conflito. Uhum. Tem que ter, né? Tudo tem que fechar no final. Mas o principal objetivo do escritor é de impactar o leitor.
impactar o leitor ou trazê-lo para uma reflexão. Tá certo? Tá bem, gente? Sim, Sônia. Então tá. Vamos para o próximo slide e último. Bom, o nosso último assunto foram os advérbios, né? Os advérbios, eles são aquelas palavras que ficam próximas do verbo e modificam o verbo. Então, são palavras que estão próximas do verbo e modificam ele. Como que se dá essa modificação, tá? A modificação se dá através da modalização. E quem é essa modalização? Vou dizer para vocês a primeira modalização, que é a modalização de, deixa eu escolher uma, a modalização afirmativa. A afirmativa, tá? Na afirmativa, eu vou trazer para vocês aqui alguns advérbios. Então, eu tenho o sim, por exemplo, e eu tenho uma locução verbal também, que pode ser com certeza. Locução verbal. Tá? Então, o sim, ele é só um advérbio. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar entre parênteses que não custa, né? Advérbio. E com certeza é uma locução adverbial. Meu Deus, locução verbal não. Adverbial. Tá bom? Aí eu vou dizer para vocês as próximas modalizações e eu quero que vocês me tragam exemplo, tá? Bom, eu dei aqui a modalização afirmativa ou de afirmação. Aqui, gente, modalização pode ser também, agora que eu lembrei, circunstância. Tá bom? Então, modalização afirmativa e a negativa. E dei um exemplo de advérbio e um exemplo de locução verbal. Sara, um exemplo de advérbio. Um exemplo de advérbio negativo. Nem olhando para a afirmativa, tu consegue me dar um advérbio de negação? Não. Eu tenho sim na afirmativa, não. Na negativa tenho não. Muito bem. E uma locução verbal? Então. Sim. É que eu achei que tu tinha me dito que tu não sabia. Entendesse? Eu achei que a tua resposta era não para a minha pergunta, não para o advérbio.
E para uma locução verbal, Sara? Não, senhora, eu tava falando não e achei que não tava entendendo. Sim, eu que ratei, na verdade. Uma locução? Tenho certeza não seria, né? Não, porque aí ela é afirmativa. Tenho certeza não seria. Tenho certeza é afirmativa. É que a locução é um pouquinho mais difícil mesmo. Bom, vou colocar uma aqui, tá? De forma alguma. Podia ser bem. Hã? Veio correndo, poderia ser? Eu não consegui entender o que tu falou, desculpa. Veio correndo, poderia ser uma locução adverbial. Veio correndo? Veio correndo, eu tenho 2 verbos. Eu não tenho aí um advérbio. Veio é de vir e correndo de correr. Então eu tenho uma locução verbal e não uma locução adverbial. Tá bom? Tá bem. Então agora a próxima modalização ou circunstância pode ser a de tempo. Um advérbio de tempo ou uma locução de tempo no id. Desculpa, senhora, eu não sei. Não tem nada que tu te lembre? Tu não viu as aulas que eu dou no coisa? Eu botei um monte de exemplo. Não? Senhora, eu vi isso aqui, eu não tô conseguindo lembrar. Tá bom. Nunes. Um advérbio de tempo. Nunes. Nunes, eu não tô te escutando. O Nunes caiu, gente. Clarissa, um advérbio de tempo. Tu saberias me dizer? Oi, senhora. Oi. Oi. Tu tá me escutando? Eu fui no banheiro, desculpa. Ah, tá bom. É que eu não sabia. Não, é que eu fui no banheiro, aí me botaram pra me falar. Tá bom. Não te preocupa. Então, gente, advérbio de tempo. Eu tenho tarde, porque essa palavra indica um tempo, né? E uma locução adverbial pode ser à tarde. Em breve. Ou em breve, pode ser. De locução adverbial. Muito bem. Vou colocar aqui. Em breve. Tá. Então, gente, só não se esqueçam, quando você for escrever, essas locuções adverbiais de tempo, todas elas são com crase. À tarde, à noite, tá? Às vezes, todas têm crase, tá bom? Vamos criar aqui um outro slide. O próximo é de lugar. Advérbio de lugar. Esse aqui é fácil. Ali,
aqui, aí, qualquer um. E um de lugar pode ser em casa. Geralmente a gente usa aqui em casa, né? A gente usa um advérbio e uma locução adverbial. Então, em casa. Depois tem de modo. Modo pode ser bem ou mal. É a forma como a pessoa está se sentindo, ou como está o clima, é o modo como as coisas estão. Aqui eu posso ter as claras. Como é que está o modo de tratamento entre vocês? As claras, contamos tudo um para o outro, tá? Depois do modo, nós temos a intensidade. É o muito, pouco. Esses são os que a gente mais usa. Pouco. Uma locução adverbial de intensidade. B. Muito. Ou de pouco. E de dúvida. Como, por exemplo, talvez. É quem talvez é quem sabe. Oi. Possivelmente também é um de dúvida, né? Possivelmente. Muito bem. Isso aí, gente. Alguma dúvida? Ficaram com alguma dúvida, gente? Não? Tá, então as explicações. Não, tá. Não. As explicações da revisão, então nós já terminamos. Então eu vou encerrar a nossa gravação.